Do sofrimento, dos maus tratos, das cicatrizes, das comunidades, surge a força de um povo guerreiro, mas que não quer guerrear. Um povo que traz no sorriso a alegria da música, no gingado ritmo da dança, o sabor brasileiro da culinária, a fé em seus orixás. Nos deixa de herança a mais rica, alegre e colorida cultura. É um povo que só quer paz, quer viver a sua liberdade na sua plenitude, mostrar seu trabalho, seu talento, seu valor, fazer valer os seus direitos como cidadãos. O preconceito, a discriminação é veneno contra a humanidade. Neste terceiro e último capítulo, iremos conhecer um pouco da riqueza cultural deixada pelo povo africano e seus descendentes brasileiros. Os africanos vieram ao Brasil na metade do século XVI, trazendo consigo sua forte cultura, tradições, crenças religiosas, costumes. Unindo-se à cultura indígena e europeia, originou-se uma cultura legitimamente brasileira. Na música, o samba é a maior referência brasileira, mundialmente reconhecida. Porém, outros ritmos influenciaram as expressões musicais afro-brasileiras, como maracatu, ijexá, coco, jongo, carimbó, lambada, maxixe, maculelê. Além disso, muitos instrumentos musicais. Afoxé, tipo de chocalho feito com uma cabaça e uma rede de miçangas. Agogô, cones de metal tocados com uma baqueta. Berimbau, caxixe, cesto de vinho em forma de chocalho encerrado no fundo com uma cabaça com sementes. Atabaque, tambor alto. Cuíca, parecido com tambor, mas com uma varinha encostada à pele que fricciona produzindo som. Djembe, ganzá e muitos outros. Capoeira. A capoeira é uma mistura de dança e luta. Foi criada pelos escravizados como uma estratégia de defesa. Como os treinamentos de combate eram proibidos, os escravizados que conseguiam fugir, mas que eram capturados, ensinavam aos demais os movimentos. Embalados pelo som do berimbau, eles enganavam os capatazes que achavam que estavam apenas dançando. Assim, eles treinavam nos engenhos sem levantar suspeitas. A capoeira deixou de ser proibida no Brasil apenas na década de 1930 e em 1953 o mestre Bimba apresentou a arte ao então presidente Getúlio Vargas, que a chamou de único esporte verdadeiramente nacional. Características da capoeira: acompanhamento de música, berimbau, canto e palmas, formação em roda, roda de capoeira, graduação do capoeirista feita por cordas de cores diferentes atadas na cintura. É a música que decide o ritmo e o estilo do jogo que é praticado no decorrer da roda de capoeira. Assim, os capoeiristas se alinham na roda de capoeira batendo palmas no ritmo do berimbau enquanto cantam para os dois praticantes jogarem. Religiões. Na África, há muitas religiões diferentes. Antes de vir para cá, cada um seguia a religião de sua família, clã ou grupo. Mas quando chegaram aqui, os escravizados foram separados de seus parentes e pessoas próximas. Por isso, passaram a se reunir com pessoas de outras etnias para realizarem os cultos secretamente. Para que todos pudessem participar, essas reuniões eram uma mistura de cada religião, com rituais e cultura unidos e partilhados. Daí surgiu o candomblé. A crença nasceu na Bahia e tem sido sinônimo de tradições religiosas afro-brasileiras em geral. A Umbanda, que também tem origens africanas, une práticas de várias religiões, inclusive a católica. Ela se originou no Rio de Janeiro, no início do século XX.
Tem muitas outras religiões de origem africana: Babaçu, no Pará, Batuque, Rio Grande do Sul, Cabula, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina, culto aos Egungun, na Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo, culto de Ifá, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo, Macumba, Rio de Janeiro, Omoloco, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, Quimbanda, Rio de Janeiro e São Paulo, Tambor de Mina, no Maranhão, Terecô, Maranhão, Xambá, Alagoas e Pernambuco, Xangô, do Nordeste, em Pernambuco, Confraria, Irmandade dos Homens Pretos, Sincretismo. Na culinária, uma das contribuições mais importantes aos nossos hábitos alimentares durante todo o período de colonização foi aquela que veio da África, trazida pelos escravizados, que traziam na memória os usos e os gostos de sua terra. Ingredientes como o leite de coco, a pimenta malagueta, o gengibre, o milho, o feijão preto, as carnes salgadas e curadas, o quiabo, o amendoim, o mel, a castanha, as ervas aromáticas e o azeite de dendê não eram conhecidos nem usados no Brasil antes da chegada deles. Muitos pratos conhecidos e apreciados aqui vieram de lá: vatapá, o caruru, o abará, o abrazô, o acaçá, o acarajé, o bobó, os caldos, o cozido, a galinha de gabidela, o angu, o cuscuz salgado, a muqueca e a famosa feijoada. Doces como canjica, munguzá, quindim, pamonha, angu doce, doce de coco, doce de abóbora, paçoca, tapioca, bolo de milho, entre outros. Língua. As línguas africanas exerceram tanta influência no modo de falar do povo brasileiro que a nossa língua já é considerada diferente do português de Portugal. Na Bahia, são usadas cerca de 5.000 palavras de origem africana. A maior parte das palavras que enriqueceram o vocabulário brasileiro vem do quimbundo, língua do povo banto. Na época da escravidão, o quimbundo era a língua mais falada nas regiões norte e sul do país. Algumas palavras de origem banta: bagunça, batucar, beleléu, cachaça, cachimbo, caçula, cafuné, camundongo, canga, carimbo, marimbondo, minhoca, moleque, sunga, etc. Todas as vidas importam, mas vidas negras merecem nosso respeito, nosso perdão, nossa rendição. Fomos e somos cúmplices de um crime contra a humanidade. Ainda há quem subjugue o ser humano pela cor da pele, pela condição social pela qual foi imposta. Muitos falam de amor, mas não sentem o amor, não vivem o amor. Empatia não é simplesmente lamentar a condição do outro e reconhecer o quanto sente. Sentimentos são vazios se não acompanhados de ações. Silenciar diante de uma injustiça por não querer se indispor é covardia e minimizar o carrasco. Temos o dever moral e histórico de nos interpor entre o oprimido e o açoite, ou seremos nós os próprios algozes. Vidas negras importam.